Cristo. Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Dos versos 5 a 13. Mateus capítulo 6, dos versos 5 a 13. A palavra do Senhor diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nós acabamos de declarar aqui que o desejo do nosso coração é entrar nesse lugar aonde os anjos cantam santo. Isso só é possível porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi vertido naquela cruz, e um novo e vivo caminho foi aberto para que nós pudéssemos adentrar e então permanecer nesse lugar da presença de Deus. Isso nos ensina, dentre tantas coisas, que a vontade do Senhor é que nós possamos estar na sua presença. Nós somos chamados a viver em comunhão. E nós entendemos que chegará o dia em que nós o veremos assim como Ele é, e nós desfrutaremos da sua presença e de toda a sua glória. Mas enquanto esse dia ele não chega, o Senhor continua desejando que nós possamos estar na sua presença. Mas como é possível então desfrutar dessa presença e dessa glória de Deus? E nesse final de tarde, início de noite, nós queremos compartilhar acerca da oração, que é algo que nos leva à intimidade, que é algo que nos leva a experimentar dessa presença e dessa glória de Deus. E talvez o nosso grande desafio seja aprender a orar como o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus amados irmãos, em toda a história ninguém entendeu tão bem acerca da oração como Jesus. Ninguém acreditou com tamanha força no poder da oração. Ninguém orou com tanto fervor. Ninguém orou com tanta frequência como ele. E os seus discípulos reconheceram a sua habilidade. E diz a palavra do Senhor que certa vez eles se depararam com Jesus em particular quando ele orava. E a maneira como Jesus orava tocou os seus corações. Foi então que um deles se colocou de pé e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E diante daquele pedido, aqui em Mateus 6, dos versos 5 a 13, Jesus, ele informa alguns princípios que nós devemos então tomar a nossa vida, para que esse lugar e essa presença, essa glória de Deus, ela seja permanente nas nossas vidas. Eu queria que você pudesse declarar comigo, diga assim: ore regularmente.
Observe que o texto ele declara para nós, Jesus disse: quando você orar, não se você orar. A palavra de Deus, ela nos ensina, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz entender que há uma expectativa no coração de Deus, de que nós possamos estar na sua presença por meio da oração. Portanto, quando Ele diz assim, olha, quando você orar, Ele fala-nos de uma regularidade, Ele fala-nos de uma constância, Ele nos fala de uma busca permanente. Esse é um lugar onde nós devemos permanecer. A palavra diz que nós devemos orar com regularidade. Agora declare comigo ainda, diga, ore em particular. É interessante a gente notar que Deus, Ele não se impressiona com demonstrações públicas de fé. O Senhor Jesus, Ele disse, olha, a expectativa dos céus é que vocês possam orar de uma forma permanente. Mas o Senhor diz, quando vocês forem orar, entrem no lugar secreto. Entrem no lugar onde o Pai lhes vê. Isso fala, amados irmãos, de intimidade. Isso fala de um lugar onde eu estou diante do meu Deus, onde você está diante do seu Deus. Ainda que seja maravilhoso nós podermos nos expressar num momento como esse de adorá-lo, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor espera que nós possamos entrar nesse lugar na sua presença. Isso fala de intimidade. Declara ainda comigo, diga, ore com sinceridade. Sabe, Deus, Ele não está interessado em fórmulas. O que o Senhor tão somente espera é a sinceridade do nosso coração. É muito comum às vezes nós ouvirmos, olha, mas eu não sei como orar, eu não sei o que falar. Mas tudo que o Senhor deseja é que nós possamos estar na sua presença. E nesse lugar, nós podemos abrir o nosso coração e usarmos de sinceridade. Mas o Senhor também nos ensina que nesse lugar nós devemos orar especificamente. Diga comigo, ore especificamente. Jesus nos ensinou como orar nessa oração do Pai Nosso, que nós assim a conhecemos como a oração do Pai Nosso. E diante dessas verdades que nós já compartilhamos, nós queremos ir um pouco mais além e aprendermos com o Senhor Jesus Cristo, ou orarmos como o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui na sua palavra. E algo que me chama a atenção no texto é quando o Senhor nos ensina a fugir das distrações. Fugir das distrações, estabelecer um momento regular de oração, ele é importante. O Senhor Jesus, Ele declarou isso, olha, quando vocês orarem, então nós devemos orar com regularidade, mas é igualmente importante nós estabelecermos um lugar, um local, aonde nós vamos entrar na sua presença, nós vamos nos derramar diante dEle. O Senhor Jesus, Ele disse, olha, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, eu quero que você esteja na minha presença e eu estarei com você. O que nós entendemos aqui é que o Senhor está dizendo assim, olha, procure um lugar reservado, fique a sós com o Senhor, fuja das distrações. Sabe, meus irmãos, as distrações nos tiram do lugar onde nós estamos, e o Senhor, Ele deseja tanto que nós possamos estar na sua presença, que Ele nos ensina que nós devemos entrar num lugar onde nada vai roubar a nossa atenção, onde toda a nossa atenção estará nele, estará na sua presença. Nesse lugar nós vamos poder orar com eficácia. Você já parou para pensar por que Jesus dá tanta ênfase na privacidade? Como nós temos declarado, a privacidade ela vai nos privar dessas distrações. Porque a distração, ela pode ser mortífera quando se trata de comunhão com Deus. E muitas coisas vão estar competindo com a nossa fé. Muitas coisas vão estar competindo com a nossa comunhão. Mas o Senhor, Ele não abre mão de que nós possamos estar na sua presença. Por isso, evite a distração.
Entre num lugar onde somente você e Deus possam estar naquele momento. Segundo, esse lugar reservado, ele se tornará um lugar santo. Quando nós declaramos que ele se tornará um lugar santo, nós estamos declarando que esse lugar ele vai se tornar um lugar de encontro. Assim como acontecia lá no Jardim do Éden, onde a palavra de Deus ela nos ensina que no final do dia, todos os dias, o Senhor ia ao encontro do homem e ali eles habitavam em comunhão. E o Senhor, portanto, ele continua nos chamando a esse lugar. Então nós devemos fugir de toda distração e entrar no lugar de encontro, porque ali o Senhor quer revelar o seu coração ao nosso. Porque ali Ele quer que nós possamos desfrutar da sua presença e também da sua glória. Então olha, quando nós preparamos um ambiente e nós priorizamos esse ambiente, então a glória de Deus, ela se estabelece naquele lugar. Talvez você possa ter a sua experiência de um momento assim, e esse lugar pode ser qualquer lugar, desde que seja um lugar onde você tenha o seu momento com Deus. E você pode experimentar quando você começar a vivenciar essa realidade. E quando você chegar naquele lugar, há uma atmosfera diferente. Há uma glória que invade aquele lugar. Porque o Senhor sabe que você ali foi para se encontrar com Ele. E a glória dele então é derramada sobre a nossa vida. Então o Senhor Jesus ele está nos ensinando, olha, numa época como essa, em que nós estamos vivendo, de tantas distrações, de tantas ocupações, de tanto corre-corre, o Senhor continua esperando pela sua igreja. O Senhor continua ansiando por um lugar de encontro. O Senhor nos quer na sua presença, amém? E nesse lugar, o Senhor nos ensina que nós devemos falar o que realmente nós queremos dizer. Parece um tanto quanto contraditório dizer isso, mas é preciso que isso possa ser bem entendido. Sabe, Jesus, ele não somente ensinou os seus discípulos a orar, como também ele lhes ensinou a orar com sinceridade. Ele disse assim, olha, não fiquem usando de vãs repetições. Não são pelas muitas palavras que vocês serão ouvidos, mas é pela sinceridade do vosso coração. Vocês devem abrir o seu coração e vocês devem derramar o seu coração diante da minha presença. Às vezes nós achamos que precisamos de alguns jargões para que a glória de Deus ela venha. Mas a palavra de Deus ela nos ensina, amados irmãos, que o que o Senhor não rejeita é um coração quebrantado. Sabe, muitas vezes nem mesmo palavras serão necessárias, mas somente um coração que se doa, um coração que se derrama, um coração que ama, um coração que se entrega. E é para esse lugar que o Senhor Jesus ele nos tem chamado. O que o Senhor Jesus espera não são frases que impressionam, mas é um coração sincero, um coração reto, um coração que se doa. Então nós precisamos falar aquilo que de fato nós queremos falar. Deus deseja que nós possamos falar com Ele de maneira autêntica, com reverência, com sinceridade e com seriedade. O Salmo 62, verso 8, a palavra diz assim, olha, derramai perante o Senhor o vosso coração. Esse é o tipo de oração que o Senhor espera de nós. Corações derramados, corações quebrantados diante da sua presença. Sabe, o Senhor está dizendo para nós que nós podemos ser verdadeiramente quem somos diante da sua presença. Nesse lugar, queridos, é o lugar de nós sermos de fato quem nós somos. É você orar algo do tipo, Senhor, é assim que eu me sinto hoje. Senhor, é assim que eu estou nesse momento, eu estou preocupado com isso, eu estou deprimido por causa disso, existem inquietações no meu coração. É preciso entender que isso em nada desconfigura a nossa fé nele.
É como a gente tem dito aqui, olha, não é pecado ser gente, o pecado é a gente querer ser Deus. E muitas vezes a gente não quer revelar aquilo que está dentro de nós, e nós começamos a criar algo que não existe. E o que o Senhor espera tão somente é que nós possamos ser sinceros, e que possamos derramar o nosso coração e dizer: Senhor, isso me faz chorar, isso me preocupa, isso me inquieta, isso traz aflição à minha alma, mas eu confio no Senhor. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e também falar das nossas alegrias. Nós precisamos ser sinceros diante dele. Era assim que o Senhor Jesus Cristo orava ao Pai. Havia uma intimidade profunda, e foi isso que fez com que os discípulos eles fossem tocados e dissessem: ensina-nos a orar, porque certamente eles nunca haviam visto algo semelhante. Sabe, nessa palavra, Jesus também nos ensina que nós devemos orar especificamente. Sabe, irmãos, além de orar em particular, um lugar privado, além de orar com sinceridade, um coração quebrantado, um coração desnudo diante da presença do Senhor, Ele também diz para nós: olha, orem especificamente. Ele está dizendo para nós: olha, não adianta vocês ficarem querendo enfeitar, sabe, a coisa. Vocês precisam de fato serem específicos naquilo que está no coração de vocês. E a oração do Pai Nosso, ela é um modelo. E às vezes nós não entendemos e achamos que é simplesmente para repetir essa oração. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é algo que vai muito mais além. O Senhor espera que nós possamos experimentar cada princípio aqui declarado na sua essência. Observe que Jesus começa essa oração declarando assim: Pai Nosso. O que o nosso Senhor Jesus está ensinando é: nunca esqueça de que você é filho de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está declarando para nós que há uma paternidade sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos ensinou que Ele jamais nos deixaria órfãos, que Ele não nos abandonaria, mas que Ele estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, você está orando a um Pai que te ama e que é presente, amém? E sabe o que é interessante? Que você está orando a um Pai que não poderia amá-lo mais do que já te ama. A medida do amor de Deus por nós, ela é completa. Então Ele está dizendo: olha, nunca permita que absolutamente nada possa roubar da sua mente ou do seu coração a verdade de que Ele é um Pai. E é assim que nós devemos nos chegar à sua presença, como nós estamos chegando à presença do nosso Pai. Ele é o nosso Pai, amém? O Pai é aquele que nos acolhe, que nos traz segurança. O Pai é aquele que nos supre. O Pai é aquele que nos acolhe, é aquele que nos ama. E o Senhor Jesus nos ensinou que esse Pai, Ele é um Pai que está no céu. O que é que isso significa para nós, irmãos? Significa que esse Pai, Ele é soberano, Ele é majestoso e Ele é onipotente. Significa que para Ele nada é difícil demais. Significa que Ele é aquele que tem o poder para mover montanhas. Ele é aquele que é maior do que qualquer problema que você possa lhe apresentar. Portanto, o que o Senhor Jesus está dizendo: olha, fixe os seus olhos na capacidade dEle e não no seu problema. Então aproxime-se dEle e desfrute da sua paternidade, desfrute da sua glória, desfrute da sua presença, mas também não perca a consciência de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é aquele que tem todo o poder e não há impossíveis para Ele.
O Senhor também nos ensina nessa palavra, orando, dizendo: santificado seja o teu nome. Perceba como Jesus ele vai alinhando o nosso coração, porque ele declara: olha, você está diante de um Pai, você está diante de um Pai que pode e que faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer, mas também não se esqueça de que Ele é santo. Isso significa que as suas orações não devem se transformar numa lista de pedidos, porque Ele é Pai e porque Ele faz todas as coisas. Mas nessa oração você deve adorar a Ele, você deve louvar a Ele, você deve bendizer a Ele, porque Ele é santo, amém? Então o Senhor ele vai alinhando o nosso coração, mas Ele nos ensina ainda: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina que a nossa vontade, ela deve ser submetida à vontade de Deus. Coloque em primeiro lugar a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia nos ensina que o homem ele faz planos, mas a palavra final ela é dada pelo Senhor. E nós devemos então nos submeter à sua vontade. Então ela coloque a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. A vontade de Deus ela tem que ser primeira no seu casamento, na sua família, na sua carreira. A vontade de Deus ela tem que ser primeira no seu ministério, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida. O Senhor ele deve ter primazia, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Ele fala de submissão. Então nós devemos entrar nesse lugar e nós devemos então nos submeter àquele que habita nos céus, mas que também habita conosco. Submissão à sua vontade. Mas Ele é tão maravilhoso quando nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim: olha, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graças. Amados irmãos, o Senhor está dizendo assim para nós: apresente a Ele todas as suas preocupações, apresente a Ele todas as suas inquietações, sejam elas grandes ou pequenas, coloquem todas elas diante dEle em oração e súplica, e com ações de graças, porque Ele é Pai, porque Ele habita nos céus e pode todas as coisas, porque Ele é santo e nós devemos nos apresentar diante dEle com reverência, mas porque Ele se preocupa conosco e a cada dia nos dá o nosso pão e supre as nossas necessidades. É por isso que Ele nos chama a esse lugar. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui para nós, irmãos? Se você precisa de um milagre, peça sem recuar. E às vezes nós ficamos, muitas vezes queremos, sabe, sei lá, tumultuar o meio de campo. Talvez, Senhor, se Tu quiseres, se de fato Ele quiser, Ele vai fazer, então peça. Não tenha receios no seu coração, mas apresente diante dEle aquilo que te inquieta, aquilo que te angustia. Porque a palavra dEle está declarando para nós: olha, Ele é aquele que dá o pão a cada dia, Ele é aquele que supre todas as necessidades. Por isso nós podemos ser sinceros. Você vai observar que todas as vezes que o Senhor Jesus se depara com alguém que é carente de um milagre, Ele pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E quando aquilo era externado, Ele dizia: então vai, porque a tua fé te salvou. E a pessoa saía dali com o seu milagre. O Senhor Jesus está dizendo para nós: apresenta a Ele as tuas preocupações. Nós vivemos dias de tantas preocupações, nós vivemos dias de tantas inquietações, e muitas vezes essas inquietações elas vão nos matando por dentro, porque nós não apresentamos diante dEle como Ele nos mandou fazer.
Então coloca diante de mim, assim diz o Senhor. Perceba que o Senhor nos convida para um lugar extraordinário, irmãos, que é o lugar da sua presença. É como diz a canção, olha, quem entrou nesse lugar não sabe viver fora dele. Quando você entra nesse lugar da presença, não é que as preocupações e as inquietações elas sumam, elas deixem de existir. Mas diante da sua grandeza, diante da sua glória, naquele momento elas não fazem nenhum sentido. Porque infinitamente maior é a glória dele. E ele está dizendo para nós: quando você orar, eu espero que você ore. Entra nesse lugar. Desfruta da minha presença. Desfruta da minha glória. Abre o teu coração. Seja sincero. O que é que te inquieta? O que é que te faz chorar? O que é que te angustia? E ali há um pão que alimenta as nossas almas, irmãos. Mas o Senhor Jesus, Ele também nos ensina que nesse lugar nós olhamos também para nós. E Ele disse assim, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado os nossos devedores. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é: se certifique se você não é um obstáculo para as respostas das suas orações. Confesse os seus pecados, receba o perdão e comece a crescer. É o que declara a palavra do Senhor. Então perceba que o que o Senhor vai nos ensinando aqui não são palavras para serem repetidas, mas são princípios para serem experimentados. Nesse lugar, deve ser um lugar de tamanho quebrantamento, onde você deve clamar e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Ele é santo, amém? E se Ele é santo, nós também devemos ser. E Ele, portanto, nos ensina na sua palavra, olha, nesse lugar, clame para que você nunca venha se desviar da sua presença. Para que o maligno não lhe toque, é isso que a palavra quer dizer. Para que o maligno não leve vantagem na sua vida, não possa roubar algo do seu coração. Então o Senhor Jesus está nos ensinando, dizendo assim, olha, você pode clamar por proteção e também sobre vitória, sobre a tentação. Então, Senhor, me livra, não me deixe cair em tentação, e também me livra do maligno, me livra do mal. Porque o reino é teu, o poder é teu e a glória é tua para todo sempre. Perceba que aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está bendizendo o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor. E é assim que nós devemos sair deste lugar, bendizendo o seu nome, exaltando o seu nome, glorificando o seu nome, dando glória a quem é digno de glória, dando honra a quem é digno de honra, louvor a quem é digno de louvor, reconhecendo que tudo que existe na terra pertence a Ele, e Ele tem colocado isso à nossa disposição. E por fim, Jesus diz, declare o amém. Essa pequena palavra significa assim seja. E você está, portanto, alinhando seu coração, dizendo para o Senhor que assim seja sobre a minha vida, para a glória do teu nome. Sabe, irmãos, a oração autêntica, a oração eficaz, a oração que funciona é a oração que honra a Deus. E a oração que honra a Deus é aquela que vai muito mais além de uma lista de compras. A oração que honra a Deus é aquela que vai muito mais além de clamores pedindo por auxílio, por misericórdia e por milagres, ainda que todas essas coisas sejam justas.
Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, olha, a oração autêntica é aquela que inclui a adoração. Então esse lugar secreto é um lugar de adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então esse é um lugar para se adorar, para se exaltar, para se bendizer o nome dele, amém? A oração que honra a Deus é a oração que inclui a submissão. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso de uma forma como ninguém. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade, porque ela é melhor do que a minha. Então nós devemos adorar e nós devemos também nos submeter. Mas pedidos são apropriados, queridos, é isso que nos ensina a palavra do Senhor. Pai, nos dá o nosso pão de cada dia. Pai, supre as nossas necessidades. Mas a oração que honra o Senhor também é a oração onde tem confissão. Perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores. Então a oração que honra o Senhor é uma oração que adora, que se submete, que pede, mas também que confessa. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo excelente de oração. Porém, nunca foi a intenção do Senhor Jesus que ela se tornasse uma fórmula mágica. E muitas vezes é assim que muitos a têm usado. Trata-se de princípios para serem vividos. O que o Senhor estava nos ensinando é: vocês querem experimentar daquilo que eu experimento? Vocês devem entrar no lugar secreto. Nesse lugar secreto vocês vão adorá-lo. Nesse lugar secreto vocês vão se submeter à vontade dele. Nesse lugar secreto vocês vão abrir os vossos corações, porque ele é aquele que supre todas as necessidades. Mas nesse lugar secreto vocês vão confessar os seus pecados, porque se não houver confissão de pecados, se não houver arrependimentos, não haverá salvação. Então é para isso que o Senhor nos tem chamado. Então, se eu poderia lhe dar um conselho nessa hora, eu diria para você: acima de tudo, ore. Caia de joelhos e simplesmente ore. Nós precisamos escolher esse lugar e fazer desse lugar da presença um lugar de prioridade na nossa vida. E nós estamos diante dos ensinamentos que nos foram dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu sempre costumo dizer, nós sempre temos uma resposta a dar. Então nós precisamos responder a essa palavra. Nós precisamos tomar posição. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor.